Sul, lotado na terceira. Boa noite a todos e todas. Conseguem me ouvir? Sim, escutamos bem. É um prazer muito grande estar aqui participando a convite dos diletos amigos, e o faço na pessoa do querido amigo Henrique Bittencourt. Já conheço de longa trajetória, temos afinidades em comum. O pai do Henrique, Daniel Bittencourt, é servidor do Ministério Público Gaúcho. Acompanho a trajetória do Henrique com muita alegria há muitos anos. Participei da sua formatura de colação de grau, para minha estima, satisfação, verificar que o Henrique está despontando aí na carreira de psicólogo junto à Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, a quem endereço os melhores cumprimentos nessa noite. Também quero saudar Elisângela, que esteve em contato conosco de forma tão gentil, carinhosa. Elisângela, Múria, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção. Quero cumprimentar também a professora que está participando conosco desta mesa, e tenho certeza que vamos aprender muitíssimo com a professora Luciana Wicker, né? Ela que é uma pesquisadora extremamente talentosa do tema da violência sexual contra a criança e o adolescente. Eu gostaria de iniciar essa exposição tecendo algumas considerações sobre os direitos humanos e fundamentais na perspectiva da proteção integral, que esta é a chave de leitura, necessariamente, que nós estamos a adotar a proteção integral dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Conseguem me ouvir? Escutamos bem. Perfeito. Então, vamos... Pronto, agora sim. É preciso que nós façamos um recorte histórico, ainda que breve, sobre o significado da proteção da criança e do adolescente ao longo da história, né? Nós tivemos os principais pactos internacionais de direitos humanos no século XX, sobretudo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, secundada pela Declaração Universal de Direitos da Criança e do Adolescente, depois a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças e dos Adolescentes, em 1989, e a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, ela acolhe no artigo 227 o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, a chamada doutrina da proteção integral. Significa dizer que a criança e o adolescente deixam de ser meros objetos de intervenção no mundo adulto. A criança e o adolescente são pessoas em condição de desenvolvimento. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é 8.069 de 90, no seu artigo 4º, prevê que a proteção integral está associada a uma série de direitos humanos fundamentais nas áreas de saúde, educação, segurança, lazer, moradia, aquilo que se denomina doutrinariamente de mínimo existencial para uma vida digna. E nós sabemos bem que o mínimo existencial não significa apenas o prato de comida na mesa. O mínimo existencial, ele avança para temas como a educação, para a moradia, para o transporte, um sem número de direitos fundamentais que tocam, sobretudo, a proteção da criança e do adolescente, ainda mais num país de modernidade tardia, como é o Brasil, um país em que as promessas da Constituição ainda pendem de cumprimento, inclusive na esfera da proteção dos direitos humanos e fundamentais, daí que é preciso sempre a chave de leitura que decorre do trabalho em rede. Quando nós falamos em trabalho em rede, nós estamos a pressupor necessariamente a interlocução da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente.
vale dizer, o Conselho Tutelar, centros integrados, o CREAS, o CRAS, CAPS, todos os órgãos de proteção da criança e do adolescente, seja na esfera extrajudicial, seja na esfera judicial. E aí também nós temos os órgãos de segurança pública, Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, mas sem esta leitura sistemática, integrativa desses diversos órgãos, não é possível se fazer um trabalho a contento. Então, é fundamental essa percepção. Sem o trabalho em rede, pouco se avança na implementação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Eu me recordo que, quando atuei aqui na comarca de Torres como promotor da infância, hoje sou promotor criminal, busquei, por via da instauração de procedimentos investigatórios, do inquérito civil público, a possibilidade de discussão de temas de interesse da coletividade, aquilo que hoje se chama de medidas estruturantes. Uma das medidas estruturantes que, na época, nós ajuizamos via ação civil pública foi aquela referente à falta de vagas na educação infantil. Então, nós buscamos, via ação civil pública, que o Poder Judiciário determinasse ao município de Torres a implementação de um sem número de vagas. Nós tínhamos mais de 450 crianças em lista de espera, e aí o município teve que se desincumbir desse mistério. O município construiu várias escolas públicas de educação infantil a partir da condenação que adveio do Poder Judiciário. E por que nós estamos falando em um dispositivo referente à política pública, que é a Escola de Educação Infantil? Até na semana passada passou na Câmara dos Deputados o projeto do homeschooling, agora vai para o Senado Federal para discussão. Mas veja, esses dispositivos que envolvem a infraestrutura, os equipamentos públicos, eles também têm uma função de prevenção de violência. A partir do momento em que a criança é encaminhada para uma escola de educação infantil, ela vai ser direcionada para professoras, para auxiliares, monitoras, pessoas extremamente capacitadas e que já têm uma formação voltada também para o enfrentamento, ainda que de uma forma difusa, a todo e qualquer tipo de violência. E isso se agudiza quando nós trabalhamos na seara da infância e da juventude. Vejam que uma professora de educação infantil, num trabalho de higienização da criança, ela pode detectar vestígios de abuso sexual intrafamiliar. Então, por isso que esses dispositivos são tão importantes e fazem com que essa ação que foi manejada aqui em Torres, em que o município foi obrigado a construir escolas públicas de educação infantil, também tem uma função de segurança, uma função de prevenção de violência. Quando nós falamos do tema da violência contra a criança, sobretudo a violência sexual, existe uma certa cultura do segredo, uma cultura do silêncio, que precisa ser rompida. Para isso, a Lei 13.431 de 2017, a lei que nós chamamos de Lei da Escuta Protegida, ela prevê diversos equipamentos, diversos instrumentos legais para a proteção da criança e do adolescente vítima de qualquer tipo de violência. Existem, segundo a lei, violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual e violência institucional, que é aquela que decorre do sistema de apuração das demais violências. Mas aqui o foco é violência sexual. E quando se fala em violência sexual, nós pensamos em condutas não apenas que envolvam relações sexuais propriamente ditas, ou seja, conjunção carnal, contato pênis-vagina. Nós estamos a pensar em todo e qualquer tipo de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O simples toque em partes íntimas já caracteriza, aos olhos da jurisprudência, o crime de estupro. E nós temos uma figura que se chama de estupro de vulnerável, prevista no artigo 217-A do Código Penal. Significa dizer que manter relações sexuais com criança ou com adolescente menor de 14 anos configura crime
independentemente, senhores e senhoras, do consentimento da criança ou do adolescente. Não se perquire, não se indaga nos processos o consentimento, até porque existe uma presunção inafastável de que a criança não tem condições de emitir um consentimento válido para a prática de relações sexuais. Então, por isso mesmo que a presunção de vulnerabilidade, que toca o artigo 217, alineado do Código Penal, que tem assento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, nesses processos, basta a comprovação do elemento subjetivo, dolo, ou seja, a intenção, e a materialidade que decorre dos vestígios da prática de relações sexuais ou atos libidinosos diversos de combustão carnal, e se não houver os vestígios físicos, nós vamos para a chamada prova indireta, que decorre das entrevistas clínicas, da chamada escuta protegida. E um tema interessantíssimo, caro ao Ministério Público, ao sistema de justiça, à sociedade como um todo. Como é que se dá a escuta protegida, pessoal? Nós temos dois tipos de escuta protegida. Nós temos a escuta especializada e nós temos o depoimento especial, ambos previstos na Lei 13.431. Na escuta especializada, nós temos a previsão de um instrumento em que participam os órgãos que compõem a rede de proteção do direito da criança e do adolescente, e a finalidade da escuta especializada, ela é mais restrita, ela é mais limitada, ela se circunscreve à proteção da criança vítima de abuso sexual. O depoimento especial, ele vai para além. O depoimento especial, ele serve para efeitos de produção de prova, e ele pode ser tomado pela autoridade policial ou pelo juiz, e a lei prevê que seja feito um procedimento cautelar, ou seja, antes mesmo de iniciado o processo, antes mesmo de ajuizada a ação penal, é possível que o delegado de polícia represente pela realização do depoimento especial. No depoimento especial, a criança, ela vai ser inquirida por uma profissional especializada, uma assistente social, uma psicóloga, em uma sala adequada, em uma sala apropriada para a realização desta entrevista, desta inquirição. E numa outra sala, uma sala de audiências, estarão o promotor de justiça, que representa o Ministério Público, o juiz de direito e o advogado de defesa ou defensor público. Iniciam os trabalhos a profissional especializada. Ela vai fazer perguntas mais amplas para, digamos assim, buscar a confiança, a credibilidade deste processo de oitivo, porque vocês imaginam, né? A criança que não teve nenhum tipo de contato com a profissional, é preciso que seja construído um vínculo. Então, as primeiras perguntas são perguntas abertas, são perguntas mais voltadas ao cotidiano da criança, se estuda, se não estuda, as notas, quem são os pais, para que esta fase é chamada de fase pré-substantiva, para que na fase substantiva possam ser feitas perguntas relacionadas ao fato em si que está sendo apurado, crime sexual, ainda assim perguntas abertas, não podem ser feitas perguntas fechadas, cujas respostas são sim e não, sob pena de revitimização da vítima de violência sexual. E depois, na etapa derradeira, que é a etapa do encerramento, a profissional agradece a participação da criança ou do adolescente que está sendo ouvido naquela oportunidade e enaltece a contribuição para o sistema de justiça. Pois é justamente na fase substantiva em que a profissional devolve a palavra para os participantes da audiência judicial, em que o juiz, de pronto, perquire ao Ministério Público se tem perguntas a fazer. O promotor de justiça, que é o titular da ação penal, a ele incumbe, então, a produção da prova acerca do abuso sexual, fará perguntas à profissional e não perguntas diretas à criança. Vejam o detalhe, vai fazer perguntas para a profissional e a profissional vai fazer a tradução
dentro da linguagem mundivivencial da criança. Então, o juridiquês, ele sai de cena. As perguntas, elas passam por um filtro, passam por uma tradução, onde a profissional, a assistente social, a psicóloga, vai indagar, mas utilizando-se de uma linguagem adequada, apropriada, que decorre da sua própria formação, em serviço social ou em psicologia, ou uma área análoga, para que tenha condições, então, de que a criança possa ser entrevistada sem sofrer traumas secundários decorrentes da metodologia de inquirição. Eu vejo que esse depoimento especial, ele surge no Rio Grande do Sul, surge no nosso estado por iniciativa do desembargador da Auto César, quando foi juiz de direito de uma das varas da infância e juventude de Porto Alegre. E o desembargador da Auto fez um trabalho maravilhoso com a colega, na época ela era promotora de justiça, hoje é procuradora, a doutora Veleda Dobic, e ambos, então, realizaram várias audiências com este método de inquirição de crianças, onde a figura do profissional, da profissional, que, numa sala contígua, realiza essa interlocução entre os profissionais do direito e a criança. Não havia previsão legislativa. Então, este foi um projeto encampado pela deputada Maria do Rosário, e, a partir daí, editou-se a Lei 13.431 de 2017, a chamada Lei de Escuta Protegida. É um dos maiores diplomas em termos de proteção dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes vítimas e testemunhas de atos de violência. Então, esta lei protege não só a criança e o adolescente na condição de vítimas, mas também a criança e o adolescente na condição de testemunhas de atos de violência, exatamente para que não haja o contato direto com o agressor, não haja o contato direto com o abusador, porque isso é péssimo, isso contribui para a violência institucional, para a revitimização. E é preciso dizer também, partindo já de uma análise dos perfis dos abusadores sexuais, dos agressores sexuais, né, há uma certa leitura, me parece equivocada, né, de olhar o agressor sexual como um doente mental, né, na perspectiva patológica, precisar de um tratamento psiquiátrico, ou mesmo uma internação. Nada mais equivocado. Como regra geral, o pressuposto é a responsabilidade. A ética da responsabilidade caminha no sentido do livre-arbítrio. Então, o sujeito tem que arcar com as consequências da sua conduta por ele praticada. O agressor sexual, via de regra, não é um doente mental, não é inimputável. Ele deve responder nos termos da legislação de regência, deve responder às penas previstas no Código Penal, e são penas altas, exatamente por conta do desvalor da conduta, da alta lesividade, dos traumas que isto traz às sucessivas vítimas de violência sexual. Vocês imaginem, uma criança, né, de 6 anos, 7 anos, vítima de um abuso sexual, os traumas que isso implica, seja no que toca à queda do rendimento escolar, passando pela baixa resistência à tolerância, a condutas de autolesão, práticas de automutilação, depressão, eventualmente ideações suicidas, há casos de suicídios de crianças vítimas de abuso sexual. Então, não só em razão do abuso em si, mas dos traumas secundários que o abuso gera, diretos e indiretos. Isso tudo fez com que o legislador tomasse a cautela e, no preceito secundário, na pena, estabelecesse um patamar adequado e proporcional à gravidade do injusto penal. As estatísticas não desmentem esta realidade empírica, porque, via de regra, os abusadores são, ora, os padrastos, ora, os genitores, ora, os avós. É muito grave isto. O que eu estou dizendo? Que o lar para a criança vítima de abuso sexual, infelizmente, o lar não é um ambiente seguro.
não é um ambiente seguro. É preciso romper a cultura do segredo, e isto começa dentro de casa. E não raras vezes há um processo, os colegas da psicologia sabem melhor do que eu isto, que se chama de inversão da culpa. Inversão da culpa. A culpa, ela é transferida do agressor para a vítima, do agressor para a criança, como se a criança fosse a culpada pelo fato por ela sofrido, porque deu causa, por exemplo, à separação dos pais, deu causa à separação da mãe e do padrasto, e este processo de inversão de culpa faz com que a criança se sinta atemorizada, sem um ponto de apoio, fazendo com que este pacto de silêncio seja renovado dia a dia, seja com o oferecimento de doces, de guloseimas, ou mediante intimidação, ameaça inclusive de morte. Então, esse é um tema extremamente grave e importante. No último dia 18 de maio, houve uma data simbólica e real a todos os títulos, porque se trata do Dia Nacional de Enfrentamento à Exploração Sexual contra a criança e contra o adolescente. Então, o país, no dia 18 de maio, ele para refletir e para buscar alternativas ao enfrentamento, a possibilidade, então, de, para além da atuação criminal, que é a atuação tradicional e que se impõe, obviamente, pena de prisão aos agressores sexuais, mas é preciso também que haja outros enfoques. Os enfoques devem ser necessariamente o preventivo e o protetivo. E aí nós precisamos olhar para a rede de proteção, nós precisamos fazer com que as crianças possam ser protegidas de uma forma proativa, preventiva. Daí a importância da construção de fluxos de atendimento, fluxos de trabalho, seja por meio da rede de proteção do direito da criança e adolescente, conselho tutelar, CREAS, CRAS, CAPS, Centro de Referência da Mulher, até o fluxo de atendimento na fase da investigação e do processamento dos crimes, seja no âmbito da polícia, seja no âmbito do Poder Judiciário. Então, um fluxo de atendimento, um fluxo de trabalho, ele vai desde a prevenção dos abusos até a atuação do sistema de justiça com a punição dos delinquentes, a punição dos agressores sexuais. Há uma certa corrente doutrinária que tem voltado os olhos para a possibilidade da aplicação da justiça restaurativa em tema de violência sexual. É um tema bastante recorrente no âmbito dos juizados especiais criminais, também em alguns feitos envolvendo a Lei Maria da Penha, casos menos graves de ameaça, violação de domicílio, vias de fato, mas em processos de violência sexual infanto-juvenil, eu tenho muitas reservas, e aqui, com todo o respeito à divergência, a divergência ela só nos faz crescer, né? Mas eu tenho muitas reservas à possibilidade da adoção dos princípios da justiça restaurativa nos processos envolvendo violação sexual infanto-juvenil. Não vejo possibilidade alguma, porque a lei da escuta protegida, dentro dos seus princípios, ela parte necessariamente de que a criança ou adolescente vítimas de violência sexual não tenha nenhum tipo de contato com o abusador. E a justiça restaurativa, ela parte exatamente da mediação, parte da restauração e pressupõe o contato. Pressupõe o contato com o agressor, de tal forma que é um approach completamente distinto, válido para os juizados especiais criminais, onde nós estamos tratando com infrações de menor potencial ofensivo, ameaça, os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, briga de vizinhos. Em alguns casos de violência doméstica, pontualmente, ameaça, vias de fato, e ameaça de menor complexidade, caso, né? Mas em violações contra a criança e adolescente, eu sou absolutamente refratário à tese
com todas as vênias a quem pense diferente, acredito que não há qualquer possibilidade. Em relação ao tema envolvendo perícia, né, a professora Luciana está habilitada para falar com mais propriedade do que eu sobre esse tema, mas é preciso dizer que existem duas formas de perícia: perícia física e perícia clínica. A perícia física, ela envolve a realização do auto de exame de corpo de delito. Todo crime que deixa vestígios, ele é passível de uma prova pericial. E como é que se chama perícia nos crimes sexuais? O auto de exame de corpo de delito, conjunção carnal. No auto de exame de corpo de delito, conjunção carnal, os peritos vão indagar e vão perquirir, vão fazer uma análise se há vestígios de violência sexual, não só a questão relacionada à existência de conteúdo genético, esperma, sêmen na cavidade vaginal da vítima, mas também vão indagar, a partir do exame dos achados, se existem pontos de apoio que levem à caracterização da violência sexual, porque existem situações controvertidas, como, por exemplo, casos onde não há ruptura do ímen, não há ruptura imenal, porque nós estamos diante do chamado ímen dubitativo, ímen complacente, aquele em que não há ruptura com a prática das relações sexuais. Então, quando nós temos o ímen dubitativo, o ímen complacente, a penetração ela não implica na ruptura imenal. Então, a perícia vai apontar a existência ou não de ímen dubitativo ou complacente no caso concreto. Mas nem sempre, eu já disse isso, nem sempre esses crimes eles deixam vestígios aparentes e, eventualmente, o que acontece? Esses vestígios eles se apagam, porque a vítima ela tende a se higienizar para tentar repelir aquela violação sofrida. Ela, eventualmente, ela vai tomar um banho para se assear, para se limpar, e aí os vestígios eles se apagam. Eles se apagam. Então, nós temos que contar necessariamente com o trabalho da perícia psicológica. A perícia psicológica é fundamental, seja por meio de entrevistas clínicas, seja por meio do depoimento especial, mas aqui eu quero destacar um serviço público que está à disposição de todas as vítimas de violência sexual, que é o CRAI. O CRAI é o Centro de Referência em Atendimento Infanto-Juvenil. Então, o CRAI, que fica no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, o CRAI, ele é um serviço multissetorial, onde a criança, o adolescente vítima de violência sexual vai passar primeiro pela perícia física, depois pela perícia psicológica, vai conversar com diversos profissionais, e os profissionais, por sua vez, vão fornecer primeiro o acolhimento, o atendimento qualificado, e depois a produção das provas física e psicológica para robustecer a investigação e depois a ação penal intentada pelo Ministério Público. Mas esses centros integrados, e essa é uma demanda muito importante. Que bom que nós estamos promovendo esse evento, cumprimento mais uma vez os participantes. Nós precisamos urgentemente de um centro integrado no litoral norte. Pontualmente, existe o funcionamento de braços desse centro integrado, digamos assim, em Osório, sobretudo para dar conta da demanda do verão, mas não é um serviço contínuo, não é um serviço permanente. Então, vejam, né? Uma criança que foi abusada em Torres, ela tem que ser levada pelo Conselho Tutelar até Porto Alegre, até o Hospital Presidente Vargas, para a realização de diversos exames por meio desse atendimento multissetorial. Mas se nós tivéssemos um CRAI, um centro de referência em atendimento infanto-juvenil, em atenção infanto-juvenil, em Osório, em Tramandaí, em Capão da Canoa, ou mesmo em Torres, evitaríamos os deslocamentos,
haveria todo um trabalho voltado à demanda do litoral norte, que é uma demanda específica, e é uma demanda cada vez mais crescente. O período pandêmico agudizou os casos de violação sexual contra a criança e o adolescente. É preciso que nós estejamos alertas, atentos. E aqui eu gostaria de deixar um apelo aos participantes, à comunidade em geral que nos assiste pelas redes sociais, pela plataforma Zoom, no sentido de que denuncie os casos de violência sexual infanto-juvenil. Existem os órgãos de denúncia, existe o Disque 100, prevê todo o anonimato, ou seja, a pessoa não precisa se identificar. A partir daí, o Disque 100, por meio do Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, comunica à Promotoria de Justiça que vai oficiar o Conselho Tutelar para que faça uma intervenção, uma visita domiciliar. Há diversos casos onde a prevenção ela surte efeitos muito significativos, entre outros tantos casos, né? Eu lembro sempre de um caso de um sujeito em uma cidade da nossa comarca aqui, Torres tem 7 municípios sob sua jurisdição, e uma cidade que pertence à comarca, um conselho tutelar entrou em contato comigo, à época, noticiando que um senhor já de 60 anos, ele distribuía balas e guloseimas para crianças que eram vizinhas. E aquilo causou incômodo aos pais. E não só para as crianças vizinhas, para as outras crianças que circulavam pela via pública, balas, guloseimas, doces, e aquilo começou a chamar a atenção. O Conselho Tutelar nos noticiou, nós buscamos, junto ao sistema Consultas Integradas, pesquisamos pelo nome do suspeito, e, a partir dessa busca, constatamos que esse sujeito já tinha condenação transitada em julgado por crime de estupro de vulnerável, uma pena de 12 anos a ser cumprida em regime inicial fechado. E, a partir daí, fizemos contato com a oficial, com a escrivã judicial da primeira vara criminal, a Michele, e pontuamos essa situação, postulamos ao juízo criminal da primeira vara a expedição do mandado de prisão definitivo para a formação do PEC. E a magistrada, a doutora Maria, deferiu a expedição do mandado. O sujeito foi preso no mesmo dia, acabou sendo preso pela polícia judiciária em razão desta notícia que nos foi trazida pelo Conselho Tutelar, numa situação singela até certo ponto, mas que é preciso que estejamos atentos para o enfrentamento da violência sexual, sobretudo sob a ótica preventiva. Pessoal, então, eu quero ouvir atentamente a professora Luciana Wickert. Agradeço muitíssimo a oportunidade de partilhar experiências, aprendizados com todos e todas. Fico à disposição e acredito que o momento dos debates, num evento como esse que vocês estão participando, estão organizando, o momento dos debates é um momento rico. Então, vamos deixar para que nos debates possamos nos aprofundar nas questões controvertidas envolvendo violência sexual infanto-juvenil. A todos e todas, muito obrigado pela escuta até aqui. Muito obrigada, Vinícius. Peço desculpas pela falha que tive anteriormente, né? Mas te agradeço mais uma vez por poder compartilhar conosco um pouco da tua prática, do teu conhecimento, né? Do manejo que tu tem com esse público aí na tua demanda, seja qual das instituições que tu atue aí. Muito obrigada mesmo pela tua presença. Luciana, então, muito bem-vinda. Mais uma vez, eu vou brevemente aqui citar, não sei, né? Acabei me atrapalhando um pouquinho, mas para quem não conhece, então, a Luciana Wickert, né? Não sei se estou pronunciando corretamente, mas a Luciana, ela é psicóloga, ela é psicanalista, escritora, mestre em psicologia social e institucional pela URGS. A palavra está contigo, Luciana. Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite.
e agradecer ao Núcleo de TOIs da Sociedade de Psicologia e agradecer a proposta de que a atividade seja interdisciplinar, né? Seja de fato interdisciplinar, porque a gente sabe que nenhum campo do conhecimento é capaz de dar conta sozinho dessa temática. Eu queria perguntar se é possível eu compartilhar um PowerPoint. É possível? Tá, eu vou abrir aqui, então. Eu tenho que virar o host. Um momento. Tá bom. Aprendi muito com a tua fala, doutor Vinícius, e que bom que vamos trocar e construir todos juntos, assim. Deu, não deu? Bem. Bom. Vamos ver se eu consigo. Ah, aqui agora eu consegui. Já abriu para mim. Vocês estão vendo? Sim, está transmitindo. Então tá. O tema é um tema de tamanha importância, não só pelos números estratosféricos que a gente tem no país, quanto pelo potencial traumático das experiências de violência sexual na infância e na adolescência. Eu vou falar de uma certa perspectiva de trabalho, e é importante que eu conte isso para vocês. Apesar da gente ter de se discutir sexualidade na formação, se discutir a violência, né? A gente está tendo bem mais acesso a estudos nos últimos anos, e isso se deve à possibilidade de falar sobre, né? Mas eu devo confessar para vocês que não foi uma questão teórica trabalhar com esse tema, né? Foi uma questão prática. Meu consultório, eu comecei a me dar conta que eu recebia muitos pacientes com histórico de violência sexual na infância e na adolescência. Eu não trabalho hoje com crianças no consultório. Eu trabalho com adultos e com adultos que escutam crianças e adolescentes, né? Tanto na situação de escola, de supervisão, né? Então, eu vou estar falando muito da perspectiva de quem se depara como é escutar a violência sexual, né? E quais são os parâmetros necessários ou a formação necessária para isso. Então, o que eu fui notando ao longo da minha carreira, né? Que nós temos números estratosféricos, podia ser isso, mas existia um jeito de atender que possibilitava que pessoas que ficaram 40, 50 anos sem relatar um abuso pudessem relatar. Então, é sobre isso que eu vou estar falando, né? Como que a gente se prepara, como que a gente prepara o setting para acolher a violência, né? E poder dar caminhar, fazer os procedimentos necessários. Eu penso que a gente vai debatendo e vai construir juntos essa fala, tá? Eu não construí uma fala escrita, porque também queria ouvir o doutor Vinícius e ver por onde é que eu ia, né? Mas vamos lá. Deixa eu botar aqui. A gente bem sabe que os índices de violência sexual na infância e na adolescência são estratosféricos. E o pior é saber que a gente tem um alto índice de subnotificação, que não chega nem perto da realidade, né? E daí já vou fazer um gancho com a fala do Dr. Vinícius, que é o seguinte: não dá para a gente colocar
todos os casos de violência sexual sobre a rúbrica da pedofilia e do adoecimento mental. A pedofilia é desse tamanho, as situações. A grande maioria são pessoas que têm consciência de seus atos e que, com oportunidade, fazem uso da inocência infantil ou da inocência de adolescentes, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter cada vez mais claro, né? Ah, mas não, é impossível, casado, família, né? Uma pessoa de bem. Sim, é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos ocorre no ambiente doméstico, seja por genitores, seja por familiares, avó, né? Não ocorre, a gente também precisa, apesar de a maior parte dos casos serem conduzidas por homens, existem mulheres abusadoras, né? E essas ainda é mais ainda silenciado, né? E se a gente fala da situação das meninas que são abusadas, pouco se fala dos meninos que são abusados, né? E dos efeitos que isso ocorre. Porque a gente não pode esquecer que a gente vive uma cultura extremamente machista, né? Extremamente violenta, racista. Então, todo esse cenário está dentro, a gente precisa analisar uma situação de violência, né? E, principalmente, o que impede a proteção. O doutor Vinícius falou da questão do homeschooling. Homeschooling é uma das coisas que mais me preocupa no momento. Por quê? Porque a gente fala a questão do homeschooling na questão da socialização, mas a gente não fala que a maioria das denúncias de violência sexual ocorre no ambiente escolar. E retirar a criança do ambiente escolar é retirar uma proteção importante da infância e da adolescência. Então, esse é um ponto. O outro ponto é o ataque sistemático à educação sexual. A quem interessa que não seja discutido educação sexual. Quanto mais cedo as crianças tiverem acesso à informação, melhor. Né? Bem sabemos que aumentou consideravelmente nos últimos 10 anos as campanhas de denúncia. E as campanhas de denúncia, além de terem um caráter protetivo, no sentido de restaurativo para quem faz a denúncia, ele tem um caráter educativo também, que é quando uma criança, um adolescente escuta algo e diz, bah, será que é isso que está acontecendo comigo? Ou com quem eu posso contar nessa situação? Que rede eu posso articular? E já que estou associando livremente, eu me preocupo um pouco na ideia de justiça restaurativa em casos de criança. Porque a ideia da justiça restaurativa é no mesmo sintonia. E nós vamos ver mais adiante que nós estamos falando de linguagens diferentes. A linguagem da infância e a linguagem da adultez é outra. Eu não consigo imaginar como é que uma criança vai... É muita responsabilidade para ela ter que lidar com a ação do outro. Né? E ainda toda a coisa de... Eu tenho dúvidas, teria que estudar muito, mas realmente tenho dúvidas pela questão da linguagem e pela sincronia de poder. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me ensinam isso. É que tem bastante coisa para falar, então eu às vezes acelero. Tá. Aqui nós vamos falar um pouco dessa questão da linguagem, que por isso que me preocupa a ideia da justiça restaurativa em casos de abuso. Quando uma criança nasce, ela tem o que a gente chama de prontidão para viver. Ela está ali
com capacidade, né, de ir para o mundo, de se desenvolver, de crescer, né? Só que ela vai precisar de um outro para fazer esse ambiente. Um outro que, por exemplo, o Winnicott vai falar, que é um ambiente suficientemente bom. Ele vai falar na mãe suficientemente boa, né? Mas que a gente entende que um ambiente de proteção que possibilite que ela se desenvolva. Quando, numa situação de violência, a gente tem um ataque ao ambiente, um ataque do ambiente ao desenvolvimento, né? Ao amadurecimento. E esse amadurecimento a gente entende que vai, por que até os 14 anos, né? Ele vai até mais tempo, porque toda a construção de intimidade, de relação com o corpo, de o que eu posso, o que eu não posso, vai ao longo da infância e ao longo da adolescência, né? Então, um detalhe importante, qualquer situação que eu vá trazer aqui, ou é literária, ou está tão transformada que não identifica nenhum paciente específico, tá? Mas, por exemplo, quando às vezes a gente escuta mães que dizem, eu não converso sobre educação sexual, eu não converso sobre pílula, camisinha, que é para não dar ideia. Isso é um problema, né? Porque é retirar a rede de proteção, é retirar o que a gente chama de construção de limite, porque construção de limite não é só sim ou só não, né? É toda a gama de pensamento, né? Há pouco tempo atrás, eu escrevi uma matéria para Zero, discutindo a campanha Criança Não Namora. Eu entendo o mote da campanha. O problema, que eu acho que ela tem um problema, que é confundir a linguagem da ternura com a linguagem da paixão. A linguagem da ternura é a linguagem da criança, que é, na sua relação com o outro, apreender o mundo. A linguagem da paixão é a linguagem do adulto com a possibilidade de vivência sexual e de entendimento sexual. Porque não é só ter condições de uma ereção ou de um gozo, né? Mas de entendimento disso. E o que eu discutia é que quando a gente diz para uma criança, enfaticamente, criança não namora, e oblitura, né, tange, segura a fala da criança, a gente não está protegendo. É melhor entrar no assunto para saber o que ela está dizendo. E entender, porque é muito diferente uma criança de 5 anos dizer que está namorando seu coleguinha de 5 anos, né? Ou ela dizer que, sei lá quem, está assistindo um vídeo pornô com ela. Ou que está colocando a mão, ou que beija na boca, né? Porque essa é uma questão, assim, muitos casos, muitos abusadores não chegam a uma penetração que é para não deixar vestígio. Mas passo a mão, passo a língua, e quando eu falo assim, é isso que a gente escuta no consultório, né? Passam vídeos, convocam, são aliciadores, né? Confundem a percepção da criança, né? Eles, utilizando do seu poder de paixão, da sua linguagem de paixão, eles abusam do desenvolvimento e causam muito sofrimento, né? Então, tem um jeito que o Cooperman fala, que eu acho que ele fala tão bem que é melhor ler assim. A sexualidade infantil é experimental, lúdica. Não sei se eu consigo mexer aqui, vocês aqui, porque eu não consigo ler todo aqui. E é por meio de manifestações de ternura no encontro com o universo dos adultos que o psiquismo pode se expandir criativamente, introjetando novos sentidos para a existência. Se eu tenho um ambiente que me diz que o correto é uma situação de abuso, eu vou ficar confusa. Estou me colocando, eu criança, não vou conseguir entender. Porque aquilo que eu estou recebendo do ambiente, principalmente dos cuidadores iniciais, que aquilo é o correto.
E uma criança, para sobreviver psiquicamente, ela vai introjetar isso como, mesmo sacando que tem alguma coisa que não está confortável, né, ou que está errada, ela vai precisar sucumbir, ela vai se encolher, né? As condições para o trauma se apresentam quando, no encontro com a criança, o adulto, tomado pela linguagem da paixão, perde a dimensão dessa diferença, efetuando uma violência. Aqui, imagino que o doutor Vinícius já escutou muitas vezes, né? Tem abusadores que dizem, não, mas foi ela que me provocou. Foi ela que passou de shortinho na minha frente, né? E shortinho na minha frente pode ser uma criança de 4 anos, de 12, 14, porque não modifica que uma adolescente de 14 anos, né? Ela não deixa de ser adolescente, né? E quanto maior, mais velho, mais ainda é o ataque à criança, mais ainda desautoriza, e mais ainda ela que provocou, e não fui eu. E mais, a criança também passa a acreditar nisso. E por isso que muitas vezes ela não consegue contar, né? Então, a gente tem, acho que é importante a gente trazer, a gente tem tempos do trauma, né? E essa é uma perspectiva ferenziana, para o pessoal mais da psico, assim, principalmente o tempo do testemunho, o tempo do desmentido serão importantes para nós técnicos, para a gente não efetuar uma potencialização traumática. Vamos lá. O tempo do indizível é o tempo do irrepresentável da experiência, né? Ele é uma agressão à linguagem infantil. A criança está brincando e o adulto está abusando, né? É a fase do aliciamento, e aqui a gente tem um ponto que é o aliciamento sexual virtual, que está muito forte nos últimos anos. Porque assim, fora, existem situações onde alguém na rua, né? E daí fica mais marcada a violência do pegar rápido, mas em geral tem aliciamento, a história da bala, a história do querido, do fofinho, alguém que é aquele bem legal, e vai enroscando a criança, né? E vai, então faz isso, faz aquilo, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo, né? Depois entra, a criança se dá conta. Em geral, as crianças se dão conta de que tem algo errado, mas elas precisam negar. Porque uma das piores coisas para uma criança é perceber que o ambiente é abusivo, né? Outro ponto que entra é a fase da manutenção da violência. Principalmente nos ambientes domésticos, tem, vou matar tua mãe, vou te matar, vou me matar, né? Vou pegar teu irmão, né? E daí as cenas de manutenção são muito presentes e dolorosas, né? E elas, assim, em situações onde o abuso é tão recorrente, né? E daí tem situações onde as crianças ou os adultos contam depois o que eles faziam para se proteger, né? Vamos pegar, deixa eu pegar um exemplo. Crianças que colocavam taxinhas em volta da sua cama para escutar o barulho se alguém chegava. Vocês imaginam que ia dormir com as taxinhas? Né? Então, esse grau de acionamento do ambiente, né, faz com que uma criança perca a confiança no ambiente. O que vai fazer mais difícil ela ainda é ela contar para alguém.
né? Há uma questão que é um ataque à percepção. Ela percebe que tem algo que não está ok, mas o outro diz, não, mas isso está tudo bem, é assim, né? Não tem problema. Então, ela entra num conflito interno. Para isso, ela tem como ela tem necessidade do outro, como faz parte do desenvolvimento, né, precisar do outro, ou ela vai fazer uma identificação com o agressor, né, a identificação com o agressor é entender que ele está certo e ela errada. E o abuso sexual é um dos poucos traumas que a vítima tende a entender que ela é a culpada. Isso é muito forte em vítimas de violência sexual, né? Gera todo um sentimento de culpa, né? Um sentimento de que fui eu que provoquei, ou eu que não fiz nada, ou eu que não fiz a denúncia. E com isso, para poder sobreviver, as crianças e os adolescentes vão fazendo uma dessensibilização anestesiante, elas vão anestesiando o afeto. Elas quase que param, elas diminuem a sensação para sobreviver. O humano sempre faz tudo o que pode para sobreviver, né? Só que isso vai dificultar a reação. O tempo do indizível, o Ferenczi não entende como o tempo do trauma, tá? Ele diz que ainda não tem trauma. Eu discordo. Eu acho que aqui no ato já tem trauma, mesmo que seja irrepresentável da palavra. A vantagem de se passar tantos anos depois que o cara escreveu é que a gente já pode discordar bem de boas, né? E fazer avançar a teoria, né? O tempo do testemunho, para nós, é particularmente importante, né? Que é o tempo que a criança ou adolescente busca alguém confiável para contar. E aqui a gente vê que muitas vezes é no ambiente escolar, né? E isso vai depender de como a criança consegue contar. A idade, qual é o campo traumático, né? E ela precisa daquele ambiente, que o ambiente acolha e não prometa o que não vai cumprir, né? O que eu estou dizendo isso? Que me lembrei de uma situação onde a pessoa diz, tu pode me contar que eu não vou contar para ninguém. É mentira isso. A gente não pode fazer uma promessa desse tipo para uma criança, né? Então, assim, é uma etapa onde é preciso intervir, e é preciso reconhecer que ali é uma violência e que aquilo não está ok, né? Daí vem toda a questão da importância da denúncia, né? O quão diferente de quando a gente atende adultos, que os adultos podem decidir se eles vão fazer ou não a denúncia, crianças e adolescentes, não. Até nós somos obrigados, né? E principalmente porque eles precisam de um adulto responsável. Eu não falei no início, mas quando uma criança é abusada, não é só o ambiente familiar que falha, é sinal que toda a sociedade está falhando. Todos nós estamos falhando na proteção. Estamos falhando em termos de escola, estamos falhando em termos de serviço de saúde, estamos falhando em termos de educação sexual, né? Então, essa necessidade da gente se responsabilizar coletivamente pela proteção da infância é algo bem importante. Para o Ferenczi, o complicado vem quando o adulto diz, não foi nada. Não, isso não é nada. Ai, nem foi grande coisa. Vou dar uma cena que é até bem fácil de entender quando alguém diz assim, sei lá, o primo mais velho pegou e passou a mão nos peitos da prima de 12 anos. Ai, nem foi nada. Ele nem quis fazer isso. Deixa de besteira. Tudo acontece com todo mundo, né? Esse desmentido da violência
é o que é mais traumático, né? O fato de não ter apoio para resolver a situação, apoio para significar e apoio para valorar que não foi correto o que foi feito, né? E daí se a gente não cuida, os técnicos podem fazer uma potencialização traumática, né? Além dos traumas que essa criança já trouxe, se o ambiente não acolhe, a gente tem toda uma rede uma teia traumática, que é um conceito que eu vou trazer daqui a pouquinho. Quanto tempo eu ainda tenho, Elisângela? Ainda tu tens 7 minutos. 7? Oh, meu Deus. Tá. Mas passar um minutinho, tudo certo. Tá. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu resolvi trazer 4 livros recém-lançados, com detalhes para a gente discutir. Um é o Cartas para Minha Avó, a de Jamila Ribeiro, conta, eu vou ler, para não perder tempo, 45. Ela conta de uma situação. Nunca te falei disso, vó, mas talvez minha mãe tenha contado. Quando eu tinha 6 anos, um afilhado dela, de 11, foi passar um tempo lá em casa. A gente brincava muito juntos, pulando corda e correndo pelo pátio. Um dia, minha mãe precisou dar uma saída rápida para o mercado e pediu para uma vizinha ficar de olho na gente, já que estávamos no corredor. Quando se viu sozinho comigo, ele começou a me puxar para dentro do apartamento. Eu briguei dizendo que não queria ir, mas ele era maior e mais forte do que eu. A vizinha não ouviu quando fui arrastada para dentro do meu quarto, nem quando eu gritei enquanto ele abaixava meus shorts e passava o pênis em mim. Aos berros que ninguém parecia ouvir, ordenando que ele parasse, consegui fugir. Não disse nada para minha mãe quando ele voltou. Aqui tem um, né? As crianças às vezes não contam. No dia seguinte, contei a Dara o que havia acontecido. Estávamos brincando de jogo da memória. Assim que a partida terminou, fui tomar banho e ela foi contar para minha mãe, que apareceu no banheiro de repente, escancarando a cortina do boxe e perguntando se era verdade. Eu somente sinalizei com 5 a cabeça. Percebi umas movimentações estranhas, meu pai falava bravo com alguém ao telefone. A partir daquele momento, o afilhado da minha mãe, que ainda estava em casa, não se aproximou mais de mim. Quando a mãe dele veio buscá-lo, eu ouvia gritar: "É mentira, madrinha, é mentira, é mentira." Página 49. Daí olha o que é importante. Aquele caso, porém, só não foi mais grave porque meus pais tomaram as providências necessárias e me protegeram. Acreditaram em mim e tiraram o afilhado da minha mãe de perto. Essa é uma questão, uma situação de violência, quando é cuidada pelo ambiente, ela tem uma melhor chance de elaboração traumática. Uma outra situação é desse livro aqui de quando estamos falando em estupro. Página, deixa eu ver aqui. Não sei onde é que eu aqui, só um minutinho. Página 27. Que é o óbvio, mas às vezes a gente precisa dizer o óbvio. Por mais que tenha conseguido se curar, nunca vai poder ser desestuprada. Da mesma maneira que você pode não desmorrer. O que eu quero dizer é que se trata de uns eventos da colcha de retalhos que constitui a pessoa que eu sou. Às vezes é angustiante e muitas vezes é algo que simplesmente está ali. Eu fiz as pazes com isso quase que inteiramente. São as chances de elaboração que a gente tem. Eu ganho mais 5 minutos, só para poder... E esse livro é um livro que a Delaine Lopes lançou ano passado, que é bem importante, porque traz várias vozes, traz a voz da medicina, traz a voz da família. É um livro, não é um livro leve de ler, né? Mas é um livro extremamente necessário. Tem uma parte que a gente...
Vinícius estava falando como a gente tem que trabalhar em rede, mas o como a gente precisa capacitar a rede. Senão, a gente tem isso aqui. Nesse período, aqui não fica claro se é o advogado e tal, mas parece ser o advogado. Deixa eu falar, escuta o que eu te digo. Você entende? Não é essa página aqui. Só um minuto. Página 19. Olá, muito prazer. Me apresento. Meu nome é João. Fico feliz em te conhecer. Você é muito mais alta pessoalmente. Sua mãe estava me contando algumas coisas. Você é muito corajosa, sabia? Esse filho da puta vai ser preso. Como poder foder a sua vida assim? Olha como você está, um trapo. Não se preocupe, ele vai pagar. Vem, senta aqui, me conta um pouco como começou. A sua mãe me disse que foi aos 13, mas convém que digamos aos 11. A lei é assim, viu? Tem que exagerar um pouco. Os efeitos são os mesmos, não? O que muda com um ano a mais ou ano a menos se ele te estuprou? Ah, não, verdade, não te estuprou. Então, por que você está aqui? Como é que é isso mesmo? E assim segue. Que é um desrespeito, né? E daí, eu não vou ler tudo para não perder o tempo que eu tenho, mas tem certeza que ele não entrou? Sim, eu lembro que tu me contou. Esse exagero na pergunta e esse desacreditar o que a criança ou adolescente está dizendo é muito mais traumático para alguns do que o próprio ato. Né? E, assim, a gente tem literatura e depoimentos a rodo, assim, de cenas, por exemplo, tem uma cena nesse livro aqui, eu recomendo, tem muitos dados, tá? Que a menina conta que perguntam para ela o que ela estava fazendo em determinado lugar. Isso não interessa, né? Então, esse cenário nos preocupa muito, assim. Por quê? O que a gente precisa, né? Resumidamente, a gente tem que valorar a palavra da vítima, principalmente porque é isso que vai permitir com que ela tenha chances de elaboração traumática. Né? A gente não tem uma síndrome específica para abuso. A gente não tem uma situação onde isso dá isso. Não, as crianças e os adolescentes reagem conforme as defesas que eles têm no momento. Né? Alguns vão fazer encapsulamento traumático, outros vão se tornar violentos, outros vão se cortar, outros vão fazer tentativas de suicídio, né? Então, a gente tem que ampliar o olhar e ter o cuidado de, na dúvida, tem que investigar. Porque nem sempre a gente tem os casos escrachados, mas na dúvida, tem que investigar. Né? Porque a gente tem uma teia traumática, e daí tem uma questão toda da delicadeza clínica que a gente precisa ter, porque se uma criança está nos contando algo, ela segura de alguma forma aquela experiência, e ela vai precisar viver com aquela experiência. Então, como a gente vai mexer nisso, todos esses cuidados, porque existem diferenças disciplinares, né? Que nem assim, conversando com o doutor Vinícius, né? Bom, tem produção de prova, né? Tem que ter é diferente, são tempos diferentes. Então, a gente tem que minimizar a questão traumática, né? Mas, às vezes, para poder encaminhar o processo, vai ter que ouvir aquela criança. Não tem outra escapatória. Então, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma? Como é que a gente vai qualificar? E daí eu concordo com a proposição. A gente, enquanto sociedade civil, enquanto técnicos da saúde, a gente tem que pressionar para que tenha serviços de atendimento, né? Porque, assim, não é todo mundo que sabe ouvir isso, não é todo mundo que é preparado tecnicamente, né? E se não for preparado tecnicamente, pode fazer bobagem. Então, tem que ter formação,
tem que ter investimento em saúde, né? Bem sabemos o número de psicólogos e assistentes sociais no Rio Grande do Sul, dentro do serviço judiciário, é mínimo. Está faltando gente, né? Não está saindo concurso. E assim, bom, tem alguns peritos privados, mas a gente não sabe como é que, nem sempre sabe acompanhar a formação e a experiência, né? Então, enquanto sociedade, a gente precisa dar voz aos problemas e fazer enfrentamentos, né? E quando eu digo que a gente tem que operar com delicadeza, delicadeza não significa fragilidade. Delicadeza é firmeza. Delicadeza é tu ser sensível, ter uma escuta sensível, mas tu tem que ter um rigor ético-técnico para sustentar a relação, né? Para que ele possa confiar e que ele possa entender que aquele foi o melhor cuidado possível. E quando uma criança se sente cuidada, assim, a gente tem um bom caminho, tem um melhor caminho de elaboração, né? Então, acho que esses são pontos principais, assim, né? A gente tem uma diferença, né? A questão da exploração sexual, que é um ponto que é a questão de monetarizar, né? Que a gente não entrou hoje, mas é um ponto preocupante, né? E realmente, e daí eu acho que a gente precisa, inclusive, dar mais sustentação técnica, né, e de discussão ao judiciário, porque as campanhas de educação sexual precisam continuar. Não dá para ter escola dizendo que ali não se fala disso, né? Informação protege. Quanto mais as crianças têm informação, mais protegidas elas estarão. Né? Então, eu acho que para a gente iniciar o debate, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, Luciana. Um prazer te ouvir, assim, né? As colocações tão pertinentes que vocês trazem para a gente poder pensar. Tenho certeza que, ao mesmo tempo que nos sensibilizou, nos desacomodou também. Então, eu vou abrir aqui, já tem gente inscrita, vamos deixar o pessoal falar. Mais uma vez, obrigada. Jéssica, então a palavra está contigo. Boa noite a todos e todas. Então, eu aprendi muito com ambos e, assim, eu fiquei refletindo um pouco, né, quando a senhora fala sobre educação sexual. Para criança, né, os pais devem falar um pouco. O adolescente aprende mais, assim, com relação à escola. Aqueles pais que são, assim, muito, assim, católicos, né, e que não aceitam falar sobre esse tema em casa, quanto na escola e na clínica. Eles vão ficar mais vulneráveis, eles podem ficar mais vulneráveis com relação à violência sexual, né? Por não terem informação. E uma outra dúvida que, assim, eu fiquei aqui com relação à criança, né? Porque, assim, um adolescente em si, ele já tem uma formação, ele já começa a ter o pensamento dele, né? Começa a ter a sua subjetividade, a sua personalidade em si. Ele começa as mudanças, né? Da infância para a adolescência, aonde ele começa a descobrir um pouco seu corpo. Como que os pais devem conversar com relação a isso, né? Para que ele compreenda tudo e que, se ele sofre de uma violência, fica mais fácil. A criança, no caso, como ela não consegue falar, apesar que a pessoa, quando sofre, né, não
consegue. O adolescente, no caso, ele pode conseguir falar com um amigo, ou é mais na escola, como a senhora havia falado, a fala da senhora, e como a criança ela não consegue ainda ter essa subjetividade, né? Porque a criança ainda tem uma parte um pouco da pureza, né? Como lúdico, né? Nas brincadeiras ela poderia estar demonstrando. Eu fiquei assim, eu queria que a senhora tirasse um pouco, falasse um pouco sobre isso. Foi só isso que durante a fala de ambos, ficou passando muita coisa na minha cabeça, mas é somente isso que eu queria falar. Primeiro, mesmo com pais muito religiosos, e acho que é por isso que é importante que seja uma plataforma educacional, a questão sexual, porque a gente, inclusive, vai ajudando os pais a se liberar de suas questões, né? Porque muitos pais passaram por violência sexual, né? E, às vezes, uma mãe que passou por violência sexual pode reagir de diferentes modos com o seu filho, né? Ou um pai que passou por violência sexual. Sim, de fato, uma criança muito pequena... Então, não, deixa eu acabar. Primeiro, então, assim, acho que tem que estar na plataforma da escola, tá? E, inclusive, ofertar espaço para os pais falar das suas dúvidas em relação à sexualidade dos filhos. Né? A gente não pode ter medo da sexualidade, né? Para as crianças muito pequenas, vai aparecer possivelmente em mudanças de comportamento, pode aparecer em sintomas físicos, né? Se houver, às vezes aparece no pediatra, né? Vai depender muito do tipo de violência. Mas uma criança muito sexualizada, crianças pequenas, elas dizem, assim, fulaninho pediu para eu fazer tal coisa. Elas dizem, até porque elas não sabem que não pode dizer, né? Então, ou elas começam a desenhar sobre isso, ou aparece nos desenhos, né? E, às vezes, aquele que está vendo precisa... Tá, que é isso? Tem uma mudança de comportamento? Como está isso? O que essa criança está dizendo? Né? Às vezes encaminha... E tem uma outra coisa. Não é um trabalho para fazer sozinho. É um trabalho de rede, é um trabalho de equipe, né? Todo o processo é em rede. A gente tem que fortalecer as redes e ver o que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer, o que a gente depende de saber. Bom, sei lá, é importante poder ligar para o promotor e dizer, estou com essa dúvida. O que a gente faz nesse caso? Né? A sociedade precisa funcionar. Não sei se ficou mais claro para ti. Sim, clareou muito, porque assim, eu percebo, né, que esse é um tema que ainda fica um pouco tabu, principalmente assim, dependendo de alguns pais, quando chegam essa psicóloga clínica, né, eles ficam um pouco sem jeito, né? Uhum. Principalmente agora, né, os adolescentes que usam muito redes sociais, eu percebo muito que o que tá assim, eu sempre estou estudando, que é o tal do Tinder, né? Uhum. Que eles usam muito, então assim, Nossa, a senhora clareou muito obrigada por E às vezes com pais, às vezes tu precisa fazer entrevista separado para poder ajudar cada um com as suas questões, porque às vezes junto eles não conseguem falar. Entendi. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Enquanto mais alguém, né, se quiser se colocar, eu vou ler aqui os comentários do chat. A Vânia de Osório, não sei, Vânia, a Vânia Osório, perdão. Não sei, Vânia, se tu queres colocar a questão aqui, quer que eu leia? Quem sabe tu te coloca? Boa noite. Sim, eu coloquei um agradecimento ali pelas dicas, né? Tanto da literatura ali que a Luciana nos trouxe, eu acho muito importante o trabalho em escola e a gente precisa estar atualizado o que está se falando agora. Essa linguagem também, trazer ali o livro da Djamila, eu acho que a gente atinge um público diferenciado já, ela tem uma visão muito atual, assim, nos coloca uma situação ali que provavelmente muita gente pode se identificar ali.
interessante trazer para compartilhar com a equipe também. Ali o Vinícius também no início nos colocando todas as questões legais, como acontecem os atendimentos, eu acho muito importante, acho que a informação para quem trabalha com esse público, ela é definitiva para a condução de alguma situação, então nos coloca assim, além da responsabilidade, essa possibilidade de refletir, né? Qual é o nosso papel, que olhar que precisa ter, acompanhando as famílias e as crianças na escola, eu percebo assim que a gente precisa estar desconfiado quando acontece alguma coisa diferente, né? As questões de mudança de comportamento, crises de choro, que às vezes a gente presencia, assim, pode não ser só uma coisa de adolescente, né? Então, a gente está bem atenta. Muito obrigada por isso. Obrigada, Vânia. Giovana também. Giovana, que sabe, tu coloca a tua questão para nós? Queres que eu leia? Giovana? Ela está escrevendo aqui, ó, não posso ligar o microfone. Então, eu vou colocar a questão que ela colocou ali para os convidados. Ela disse assim, atualmente existem políticas públicas normatizadas, isto é, que são exigidas pela Lei 13.431/17, ou outra norma como meio de prevenção e medidas curativas, protetivas, ou isso fica a critério de cada município ou estado? Uma pergunta. Eu posso encaminhar essa pergunta trazendo uma solução em termos de produção de sentido mesmo. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, nós temos a Lei de Escuta Protegida, Lei 13.461 de 2017, e essas leis, elas estão no plano hierárquico abaixo da Constituição, né? A Constituição, ela é a lei maior, é a lei das leis, e já prevê no artigo 227 a doutrina da proteção integral. Então, estas políticas públicas, elas já são uma exigência do legislador constitucional. E é interessante, se a gente for fazer um recorte à luz dos direitos humanos, né, do direito internacional dos direitos humanos, a gente vai verificar que o nosso país, o Brasil, ele já sofreu 9 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos exatamente por violação dos direitos humanos das vítimas dos crimes. E é interessante a gente dizer isso porque é um país altamente violento, com taxas de criminalidade violenta, com criminalidade sexual. Então, quando se pensa muitas vezes que o Estado brasileiro é um Estado punitivista, aquele mantra, né, que aqui no Brasil se prende muito, na verdade, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por que a menção à jurisprudência da Corte Interamericana? Exatamente porque é uma visão externa, né, de um órgão que compõe o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ao lado da comissão nós temos a Corte, e aponta para o Brasil. Olha, vocês estão com uma rede que demanda ajustes necessários para a proteção das vítimas dos crimes e, sobretudo, as crianças vítimas de violência sexual. Então, um órgão que compõe o sistema de proteção de direitos humanos apontar o dedo para o nosso país e dizer assim, olha, vocês estão violando o dever de diligência, o dever de apuração dos crimes. E isso depende, como a professora Luciana disse com muita propriedade, do trabalho em rede, trabalho articulado. Quando muitas vezes se projeta no horizonte sentido a necessidade de políticas públicas, está se pensando também na perspectiva de enfrentamento à violência, que a construção de uma escola pública, uma escola de educação infantil, ela também é um fator de controle da violência sexual, a partir do trabalho que vai ser feito pelos professores, pelos monitores. E é interessante notar que quando há uma detecção de indicativos de abuso sexual, a família, ela primeiro nega, depois ela tende a inverter a culpa para a escola. Isso foi o professor que
que abusou do meu filho, se foi a professora, ou foi um coleguinha. E a família, ela parte desse pressuposto de uma solução bypass, né? Ou seja, desvio sistemático, né, da responsabilização para estruturas. Isto é escola, isto é culpa dos professores, isso é culpa dos coleguinhas, ou, em última análise, né, isso é culpa da sociedade, porque não deu oportunidades para que a nossa família pudesse se desenvolver adequadamente, quando, na realidade, o pressuposto que anima a responsabilidade em matéria penal é o livre-arbítrio. Todos nós temos livre-arbítrio, e por isso mesmo as consequências vêm depois. Nós temos que assumir as consequências como corolário natural do processo que envolve a liberdade. É interessante, ainda mais no atual quadro da história, né? As pessoas querem tanto a liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdades, mas na hora de assumir as consequências, as pessoas pulam fora do barco. As pessoas não querem se responsabilizar por absolutamente nada, mas querem liberdade. Liberdade potencializada a uma escala preocupante, uma escala que não raras vezes atenta contra a própria democracia. Então, quando se vai para as redes sociais, isto se agudiza e não há liberdade possível que venha a defender a prática de crimes, a prática de incitação ao ódio, a prática de violência sexual contra a criança e do adolescente. É preciso dizer que a liberdade de expressão, ela não tem essa configuração ampla, ilimitada e restrita de tal forma a assambarcar, por exemplo, discursos de ódio, discursos de violência sexual. E um dos grandes temas que eu queria também trazer o diálogo ao professor Luciano, os grandes temas que a gente enfrenta no sistema de justiça, por isso mesmo o Conselho Nacional de Justiça editou um ato normativo voltado a como os juízes devem fazer o exame da prova, principalmente nos crimes sexuais, né? É a questão relacionada à valoração da prova frente aos estereótipos de gênero. E os estereótipos de gênero acabam contaminando a forma como os juízes realizam o processo de valoração, de sopesamento da prova. E esses estereótipos de gênero, eles estão incrustados no tecido social de uma forma que as pessoas nem percebem. São os prejuízos inautênticos, os prejuízos ilegítimos, as pessoas não se dão conta, senão por meio da problematização, da pergunta. Mas, como a professora Luciana disse, esta visão que se tem, né, que a vítima é culpada porque ela estava com um shortinho curto, ela deu mole, né, ela contribuiu para a prática do crime sexual, é um arrematado absurdo. Então, esses estereótipos de gênero, por vezes, subrepticiamente, eles animam o processo decisório e lançam sobre os ombros da vítima uma responsabilidade que não é dela. Lançam sobre os ombros da vítima do crime sexual uma responsabilidade que é do sistema de justiça e é dos órgãos de proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, é preciso sempre valorar a prova, mas como que nós podemos realizar isso? A partir da capacitação sistemática dos atores, das polícias, do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do sistema de justiça. Primeiro, para que a linguagem seja uma linguagem apropriada, né? A linguagem é a casa do ser que pode ser compreendida a linguagem. O Gadamer diz isso, né? Ser que pode ser compreendido é linguagem. Então, se eu utilizo uma linguagem ofensiva, uma linguagem de banalização da violência, né? A própria Hannah Arendt fala na banalidade do mal, né? Se eu banalizo a violência sexual, a partir dessa terceira etapa que a professora Luciano nos ensina nessa noite, que é a etapa do desmentido, né? Existe um processo de estereotipação da forma como se produzem as valorações em matéria de prova, e isso vem de encontro, vem em prejuízo, em rota de colisão com o dever de proteção, integral. Então, eu gostaria muito de ouvir a professora Luciana sobre os impactos que esses estereótipos de gênero produzem na forma como se escuta
a criança e o adolescente vítima de violência sexual, tanto a rede quanto os atores do sistema de justiça? Obrigado. Eu acho essa pergunta para lá de excelente, porque primeiro a gente tomar frente que aquele que escuta não é isento. Né? A gente tem que parar com a noção, né, e incluso precisa, né, de que somos isentos. Né? E realmente os estereótipos de gênero atuam, né, nos julgamentos, e atuam nos julgamentos. Tem um livro, eu recebi há poucos dias a indicação, então eu não li muito, se chama Mulher, ele só tem em inglês. Tem em inglês, tem em espanhol, chama Mulheres Invisíveis. E vai vendo esses impactos ao longo de toda essa questão da cultura e tal. Mas o que a gente vê é que a gente, de fato, quando a gente escuta, meninas negras, por exemplo, são bem menos protegidas do que meninas brancas. Em que sentido isso? Né? Porque, ou meninas mais velhas, de periferia, então, assim, são coisas até horríveis de falar, né? Mas que a gente sabe que atuam, que desvalorizam a palavra da criança, né? Conforme os preconceitos de quem escuta. E daí, só formação em massa e também controle sobre aquele que está escutando, aquele que está julgando, né? Porque pouco tempo atrás houve aquele caso da menina em Santa Catarina, que ela foi extremamente violentada na audiência, né? E daí é quase assim, o que é pior? Porque aquele que deveria te proteger está te violentando, né? E assim, quando a gente escuta, assim, é difícil muitas vezes, né? Difícil no sentido de revoltante escutar como é chegar numa delegacia, em certas delegacias, né? Porque essa discussão que tu está trazendo, esse cuidado, ainda é bem pequeno, né? A gente tem que lutar muito. Me lembrei, essa semana saiu um podcast sobre Altamira, falando da questão da violência com os adolescentes, né? A gente tem que ler o ambiente também, né? Se é um lugar que a sociedade entende como lá só tem ralé, tal, tem menos proteção. Então, a gente tem que a vulnerabilidade social aumenta outras vulnerabilidades, né? E não quer dizer que abusos só ocorram em situações de vulnerabilidade social. Não, bem pelo contrário, a gente sabe que tem todas as classes sociais. Mas a denúncia, muitas vezes, não chega, né? Ao passo que a gente não é novidade que, às vezes, em situações de muita grana, de gente muita grana, não se valora a palavra da criança, porque não, teu pai não faria isso, porque é uma pessoa de bem na sociedade, né? Então, essa importância, essa desconstrução, né? E acho que tem que ter controle sobre os operadores, né? Os operadores do direito, os técnicos, tem que ter avaliação, tem que ter formação, e a gente recém está engatinhando. E se a gente pensar, a própria Declaração de Direitos Humanos é tão recente, a lei do divórcio é recente, né? A lei da palmada, vocês lembram qual foi o rolo que deu na época da lei da palmada? Né? Porque as pessoas diziam, mas eu apanhei, não tem nenhum problema. Então, eu acho que a gente está gatinhando aí, bem gatinhando, assim, botando. Acho que a Manuela quer perguntar, né? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Na verdade, eu queria mais compartilhar um pouco de uma experiência que eu tive. Eu sou aqui de Manaus, do Amazonas. Eu estagiei aqui no Tribunal de Justiça
Eu sou estudante de psicologia e eu fiquei por lá durante 2 anos, né? Eu fiquei numa vara de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e a professora Luciana, assim, me deixou bastante pensativa e inspirada em relação a essa questão da gente ainda estar engatinhando, né? Infelizmente, assim, no meu dia a dia, era muito comum entrar em contato com situações em que os profissionais eles não eram capacitados de forma alguma. E o depoimento especial ele tem esse objetivo de minimizar, né, evitar a revitimização dessas crianças e desses adolescentes, mas é muito triste quando você percebe que, na realidade, essas crianças, elas sofrem, mais uma vez, né, elas são, sim, revitimizadas, né, durante o depoimento, apesar de existir todo um protocolo, né, todas as partes da audiência e tudo mais, mas, infelizmente, assim, o que eu via no meu dia a dia, né, era que essas crianças, elas, às vezes, elas saíam dali muito mais, né, de alguma forma violentadas ou sendo violadas de alguma forma, até porque, principalmente nessa parte final das perguntas, né, as pessoas não têm muita sensibilidade na hora de fazer essas perguntas, por isso que é tão importante, né, ter um psicólogo, um assistente social, enfim, um profissional capacitado para mudar essa pergunta e trazer ela de uma forma mais leve para a criança e para o adolescente, mas ainda assim, ainda com a presença desse profissional, muitas vezes algumas perguntas eram repetidas, então a criança tinha que falar 2 vezes ali uma situação que enfim, detalhar, fora outras questões em que, enfim, advogados acabavam perguntando sobre vestimenta, coisas assim totalmente constrangedoras, sabe? E essa minha experiência, eu fiquei lá durante 2 anos, assim, e eu vi muitas coisas que me faziam ficar muito triste, né, porque infelizmente a justiça, a gente tá aí tentando ajudar essas crianças e esses adolescentes, mas quando entra no âmbito jurídico, elas acabam sofrendo mais uma vez. Então, quando a professora Luciana falou, né, sobre essa questão da gente lutar mesmo e procurar se inserir nesses lugares, nesses espaços, né? Aqui a nossa estrutura ela tem pouquíssima presença de psicólogos, o que é muito preocupante. Na vara onde eu estagiava, tinha apenas uma psicóloga que era responsável por todos os depoimentos, então, assim, uma carga enorme. Enfim, são várias reflexões que eu fiquei tendo e que eu estou tendo agora também, e, enfim, só queria ressaltar mesmo essa importância da gente se unir, né, enquanto psicólogos, assistentes sociais, para a gente estar presentes dentro desses lugares, e também é muito importante a nossa capacitação, enfim, a gente ainda está engatinhando, mas eu acredito que a gente vai conseguir correr uma maratona, pelo menos espero que a gente consiga correr uma maratona daqui a um tempo. Enfim, era apenas isso. Obrigada, gente. Essa intervenção que a Manuela promove aqui é muito rica e produtiva, porque ela mostra, por vezes, que os espaços que deveriam ser destinados à proteção da criança, inclusive na esfera judicial, acabam sendo espaços de revitimização. Por isso que nós tivemos a Lei Mariana Ferrer, depois uma alteração na Lei de Abuso de Autoridade, prevendo a criminalização do tipo penal de violência institucional, exatamente para evitar que a criança e o adolescente que já foram vítimas do abuso sexual sejam vítimas do sistema de justiça, que deveria ser um sistema voltado para a proteção de direitos fundamentais e não para promover uma revitimização, uma violência que nós chamamos de violência institucional. Isso é muito preocupante e a capacitação ela deve ser para os profissionais da psicologia e também para os profissionais do direito, juízes, promotores, defensores públicos, advogados, defensores ativos. Então, toda a leitura que se faz do processo penal, tendo como mola propulsora o garantismo, ampla defesa, o contraditório, tem que observar que existem limites éticos jurídicos. A defesa ela é fundamental no processo, não há processo sem defesa, mas a defesa também tem limites constitucionais. Por vezes se tem uma impressão de que a defesa pode tudo, não tem limites
na sua atuação, e aí esse esgarçamento do tecido processual penal de forma a se contemplar tudo que a defesa postula para evitar uma anulação do processo pelo tribunal, isso também é preocupante. É preciso nós nos darmos conta, principalmente os profissionais da advocacia, que existem limites éticos. A defesa não pode se valer de questões atinentes ao contraditório para a defesa para promover um vale-tudo processual, porque, do contrário, as vítimas também são relegadas para um não lugar, né, para uma invisibilização, a gerar cada vez mais violência pelos atores jurídicos, o que é péssimo, o que colide com o princípio da prioridade absoluta e a doutrina da proteção integral. Né? Professor Luciana. Concordo e acho e trago, né, Manuel? Acho que inclusive a psicologia também precisa construir estratégias, inclusive às vezes construir estratégias de enfrentamento. Aqui no Sul teve um período que se queria gravar, né, os atendimentos psicoterápicos. E isso não dá, né? Que era para garantir a questão da defesa, ou garantir... Existem especificidades técnicas que a gente tem que sustentar. Tem que ter estudo, a gente tem que pesquisar mais, né? Não acho que são... A gente tem uma coisa que é uma questão de humildade, a gente não trabalha bem com tudo, né? Então, bom, se eu não trabalho tão bem, se eu vou trabalhar com isso, eu tenho que ser muito bom nisso, porque eu estou trabalhando com gente que confia em mim, né? Não tenho condições emocionais, porque tem que ter uma disponibilidade afetiva para lidar com trauma. Não tenho essa disponibilidade, não aguento escutar isso, não entra, né? Esses limites, assim, e de fato a gente sabe que o que acontece? Quando uma pessoa passa a banalizar o sofrimento do outro, até defensivamente, não consegue ouvir, a tendência é ser violento, né? Porque, não foi nada, né? Não é nada, né? Ou quando dizem... Vocês lembram de uma situação que teve no Rio, uma jovem que foi violentada por vários rapazes numa festa, numa comunidade, e estava todo mundo falando, que era um bando de pedófilos. Eu disse, gente, não tem como ser um bando de pedófilos. Estatisticamente impossível ser 23 pedófilos juntos. É uma cultura do estupro. É uma cultura que diz, posso usar teu corpo. Posso fazer uso do teu corpo, né? E foi uma menina? Podia ser um menino, né? E daí a gente também tem a questão da violência LGBT, ou então da violência que ocorre dentro de casa, do tipo, quando um menino ou uma menina é gay, é lésbica, né? É bissexual. Não, eu vou te provar como é que é. Tu vai gostar disso. Isso é de uma violência, de uma atrocidade que a gente tem, e a gente tem que enfrentar, e a gente tem que enfrentar isso nos ambientes escolares, né? Porque os pais têm muitas dificuldades com isso. Então, realmente, a gente tem muito trabalho pela frente. E por outro lado, as campanhas do Me Too, agora você sabe, nunca se falou tanto disso quanto nos últimos 10 anos. Né? Porque eu que atendo pessoas que têm situações de violência, sei lá, 50 anos atrás, também acontecia muito e era muito mais silenciado. Né? Então, a gente está construindo a possibilidade da denúncia. E pode parecer paradoxal, mas a gente tem que comemorar que a gente está conseguindo construir a possibilidade de denúncia. Bom, a discussão está muito boa, né? Eu vejo assim que ela foi realmente muito além daquilo que a gente esperou. Eu acho que os nossos convidados, o Vinícius e a Luciana, conseguiram lindamente aí
fazer essa troca, essa costura, né, do que é necessário para a gente poder pensar assuntos tão sensíveis e que nos desacomodam com certeza, né? Acho que durante a leitura ali daqueles trechos, né, Luciana, eu me senti muito sensibilizada, né? Foi algo muito tocante a mim, né? Assim como o Vinícius trouxe recortes de quanto ele enfrenta essa demanda. Então, eu quero agradecer. Infelizmente, a gente não pode seguir, poderia, né? Mas aí seria, talvez, para uma próxima oportunidade, entrar em assuntos que hoje não foi possível entrar. E agradeço mais uma vez a todos e todas que estão aqui presentes conosco hoje. Vou passar a palavra para o Henrique e uma boa noite. Até uma próxima. Agradecer também. Pedir, então, que nossos convidados passem suas redes de contatos, ficar algumas perguntas em abertas, caso você se sinta à vontade, está passando o Instagram ou o e-mail de contato, para que o público possa também entrar em contato com vocês. Perfeito, eu quero agradecer muitíssimo esse honroso convite que me foi endereçado pelo querido amigo Henrique Bittencourt. Também quero cumprimentar a Elisângela Múria pela Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, colocar a instituição do Ministério Público à disposição da Sociedade de Psicologia, dos colegas da psicologia. Aqui na universidade nós lecionamos uma disciplina que se chama Direitos Humanos e nós temos uma interlocução muito rica, muito produtiva com acadêmicos do curso de Psicologia, Direito, Serviço Social, Arquitetura, e é uma disciplina que eu reconheço é desafiadora, exatamente por conta da linguagem, da necessidade de tradução do juridiquês para o mundo prático. E esse evento ele é muito rico porque interdisciplinar e proporciona pontos de observação que se completam mutuamente, o olhar do direito, o olhar da psicologia, a perspectiva da Constituição, das leis, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei da Escuta Protegida, associada a uma observação da psicologia, do dia a dia dos profissionais, e aqui eu quero agradecer muitíssimo também a professora Luciana Wickert, com quem eu aprendi muito. Já fiz as anotações, já estou em contato com a professora Luciana desde sexta-feira. Também já quero deixar aqui o convite para que a professora Luciana se sinta abraçada pelo nosso grupo de pesquisa em direitos humanos da Ubra Torres, para que participe das discussões em uma reunião que nós realizamos todas as terças, quinzenalmente. Quero estender esse convite também para todos e todas que estão presentes aqui. Nós temos o grupo de pesquisa. Vou disponibilizar um e-mail da Ubra Torres, que é vinicius.lima@ubra.br. Podem encaminhar um e-mail solicitando ingresso no nosso grupo de pesquisa. Vamos contar com diversos painelistas. Estamos trabalhando muito a questão dos direitos humanos na universidade, a qual eu integro, a Ubra Torres, exatamente para que esses temas, e a violência sexual é um dos temas de direitos humanos, possam ser trabalhados, possam ser analisados sem os tabus, sem os estereótipos de gênero, uma perspectiva mais ampla. Então, a todos e todas que nos ouviram pacientemente, atentamente, muito obrigado, um caloroso boa noite e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de aprender contigo, Vinícius, agradeço o convite do Henrique, da Elisângela, agradeço as pessoas que estavam presentes, porque é muito bom também ter gente presente no sentido de estar ampliando a nossa discussão, né? A gente tem que espalhar a informação, é construir estratégias, é se ajudar. Se precisarem de literatura, de discussões, a gente tem que botar a mão na massa, né? Essa é a real, né? A gente tem que... É uma luta social, é uma luta de construção. Então, assim, muito obrigado pelo convite e a gente vai se falando. Agradecemos, então, em nome de todos. Encerramos hoje aqui nossa atividade. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite, muito pessoal. obrigada.